Perfeito. Bora gravar então. Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. Hoje temos aí mais um episódio que é de case, né? Um dos meus preferidos, né? Fazer esse tipo de episódio, porque é sempre um aprendizado, né? Ver o que o pessoal passou aí no dia a dia, né? Tantas coisas bacanas quanto aquelas não tão bacanas também, né? Talvez onde a gente mais aprende, inclusive. E hoje a gente vai conhecer um pouco como a New10, né, tá utilizando serverless. E para fazer esse papo aqui, eu tô com o Ricardo Torres, que ele é Principal Engineer, né, e Tech Lead lá na New10. Tudo bem aí, Ricardo? Como é que vai? Tudo tranquilo, mano. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado mais uma vez por esse convite aí maravilhoso. Legal. Então vamos lá, como é de praxe, né, antes de a gente entrar realmente no tema do episódio, conta um pouquinho para o público aí que está ouvindo, né, um pouco da tua história e como é que tu entrou aí nesse mundo de serverless. Pronto, vamos lá. Eu tive o privilégio de ter contato diário com o computador muito cedo, então com 9 anos de idade eu já tinha um computador em casa, então para mim ficou muito mais fácil começar com essas coisas. Mas o computador não era dos melhores, né, os iniciais, acho que naquela época, então eu tinha necessidade de formatar meu computador pelo menos uma vez por mês, porque eu só tinha um HD de 200 MB, então eu tinha que ficar instalando e desinstalando as aplicações que eu queria rodar sempre, que não cabia tudo ao mesmo tempo. Aí eu lembro que eu comecei com os batch scripts, que eram aqueles arquivos do Windows, né? O .bat, que tinha era muito comum no Windows. Tinha muito vírus também com esse... E aí foi assim, eu acho que o meu primeiro contato com programação. Depois eu comecei com Merck Scripting, que era muito forte no Brasil naquela época, Merck, né? Tinha o Avalanche, tinha vários outros, Cebolinha, os scripts. E eu sempre copiando e colando, foi assim que eu aprendi a programar, era copiando e colando, eu não tinha nenhum conhecimento de teoria, era só copiando e colando. E aí nessa época começou a crescer muito o mercado web para site pessoal, né, com o GeoCities, tinha um HPG no Brasil que ficou muito famoso, era homepage grátis, era muito usado, e a partir desse momento eu comecei a me envolver um pouco mais com, acho que o fluxo natural de web. Todo mundo passou por PHP nessa época, lá por volta de 2007, 2008, até um pouco antes talvez. Então PHP completamente dominava a web, então você tinha que saber PHP, tinha que aprender PHP. Então, e aí, naturalmente também rolou bastante o WordPress, eu trabalhei para algumas agências web, então a gente fazia muito trabalho com WordPress, até o momento que eu e um dos melhores amigos meus, a gente decidiu criar a nossa própria empresa, e a gente falou, vamos criar a empresa digital e a gente toca nossos próprios projetos. O que foi maravilhoso, porque deu a oportunidade da gente escolher, né, como seria a nossa metodologia, e uma coisa que a gente investiu bastante foi em Responsive Web Design. Então, naquela época, já 2011, 2012, todos os projetos que a gente já fazia já era mobile first, que era bem comum na época, mas já tinha uma demanda muito grande, porque foi um pouco depois, acho que já uns 4 anos depois que o iPhone tinha lançado, eu já estava meio que febre no Brasil a questão de smartphone naquela época. Então isso alavancou muito pra gente em questão de conhecimento, de maturidade. E eu, nessa época, já era focado bastante em front-end. E em determinado momento, a gente viu que o negócio não estava indo pra frente como a gente desejava e a gente decidiu partir em caminhos diferentes. Foi aí que rolou a oportunidade. Eu comecei a procurar emprego, né, fora do Brasil. No Brasil também, mas fora, e aí eu recebi a oportunidade de vir para a Holanda, recebi uma oferta aqui em Amsterdã, e eu falei, vou pegar esse bonde aí e vamos nessa. E aí eu fui para Comscore, que é uma empresa americana, né, de data analytics em geral. Lá eu era front-end, então a gente usava Angular bastante, tinha um framework interno da própria empresa. Só que eu já estava começando a ficar interessado com Node.js, bastante até. Isso já era por volta de 2014. E não tinha muito espaço na empresa, o back-end era 100% Java, então não tinha... E rolava muito também, como é que eu posso dizer de uma forma leve esse termo? Talvez um pouco preconceito com relação a JavaScript rodando no back-end, só que naquela época havia muito ainda. Então o pessoal, ninguém achava que JavaScript conseguiria suprir a necessidade de escala de um projeto que a gente trabalhava, entendeu? Com muitas requisições por segundo. Mas enfim, consegui, bati na mesma tecla por um ano, e um ano depois eu consegui pegar um projeto em Node, e foi, acho que aí que minha carreira
focada no back-end começou a deslanchar mais. E com esse conhecimento, foi justamente na época que eu mudei para cá junto com minha namorada. Eu tive a ideia de criar um projeto pessoal que na verdade era que a gente estava mudando, só que a gente não tinha como trazer presente, né, do que o pessoal queria dar pra gente, nada disso, não tem como trazer nada, a não ser que a gente viesse de navio. Então eu criei um projetinho que basicamente as pessoas compravam presente pra gente e o dinheiro caía na nossa conta bancária, só que isso meio que virou um sucesso entre os amigos e familiares, todo mundo pediu e tal, e aí acabou a ideia de um projeto maior que eu acabei criando depois, tá? Acho que eu vou falar um pouco sobre isso depois. Mas foi um projeto que me ensinou muito no back-end. E a partir daí, eu consegui experiência para conseguir uma vaga como full stack. Aí eu fui trabalhar numa outra empresa que já fazia live streaming de futebol. Uma das melhores épocas assim para trabalhar com o back-end que eu estava trabalhando, porque era muito ativo. Então, tinha muitas requisições por segundo e a gente usava muito WebSocket, porque a gente tinha os bate-papos, né, nas salas de jogos e tal. Então, a gente às vezes tinha gente na sala, 30 mil pessoas conversando lá, e os processinhos rodando dentro do Kubernetes, naquela época, supria todas as necessidades, entendeu? Então, Node, o investimento realmente se pagou naquela época pra gente, entendeu? Lá na empresa. Até que um amigo, muito amigo meu, né, que ele saiu da empresa que eu trabalhava, da Maicujo, e foi pra Newton. E aí ele ficou me chamando, vem, até que eu decidi, eu vou também. E, pô, aí foi a melhor época da minha carreira até agora, que foi justamente como eu passei a ser 100% back-end, eu não toco mais no front-end, comecei a focar 100% no back-end, e aí foi 100% serverless, que aí já foi a época de ouro, né, na Newton agora, que o investimento 100% serverless, e já faz o quê? Já faz 3 anos e meio, que é o dia inteiro, todos os dias, 100% serverless. Então acho que essa é um pouco da minha história aí nesses últimos anos. Bacana, coisa boa, já 100% certo, já vamos explorar bastante isso, né, acabei não comentando aqui, né, antes de apresentar, mas já falou, né, presença internacional aí também, né, mais um brasileiro aí participando do podcast, morando na Europa, isso é legal também para enriquecer, né, trazer um pouco da experiência também que outros mercados estão tendo com serverless para enriquecer também aqui no Brasil, né, isso é bem legal. E tu falando da tua história, bateu uma nostalgia aqui, né? Tu falou do PC com 200 MB de HD, falou de Mir, que, putz, correu uma lágrima aqui até. Me lembrei, HPG, meu Deus. Lembrei da minha história aqui, inclusive, também. Bem parecida, inclusive, muito massa. Mas legal, tu, né, contou um pouquinho, daí tu conectou agora com a Newton, né, e eu acho que é legal tu também dar um overview sobre o que é a Newton, o que ela faz, né, como a gente vai explorar um pouco aqui, né, o que vocês fazem com servers lá, é legal trazer também o contexto de negócio para a galera. Pronto. A Newton é uma startup iniciada pelo banco ABN AMRO em 2016. Então a gente já está prestes a fazer 5 anos agora em setembro. O que a gente faz é basicamente o seguinte: a gente fornece empréstimos para pequenas e médias empresas aqui na Holanda, incluindo empreendedores independentes, o que seria equivalente ao MEI aí no Brasil. Então nosso negócio é business to business. O intervalo dos empréstimos varia entre 5 a 250 mil euros. Então, nossa solução é focada principalmente na rapidez, simplicidade e transparência. Portanto, nossos clientes podem solicitar e receber empréstimos inteiramente online, não precisa de intermediação física, nada disso. Você recebe uma oferta em até 15 minutos, o processo correr bem, né? O dinheiro pode estar na conta da sua empresa já em 2 dias úteis, então é bem rápido. Você entra no site hoje, faz o cadastro, de repente na terça ou quarta o dinheiro já está em suas mãos para você usar, né? De repente uma expansão que você precisa na sua empresa, algo do tipo. E a gente também está sempre trabalhando, né? Procurando melhorar a nossa suite de produtos, que a gente possa também ajudar a maior quantidade de empreendedores. Eu acho que é uma das maiores metas que a gente tem. E a gente, inclusive, trabalha também com produtos sazonais. Ano passado, a gente trabalhou com um produto que foi muito importante, né? Que foi na época da pandemia. Um produto em parceria com o governo nacional também, para ajudar, né? Principalmente as empresas que passaram por muitas dificuldades. A gente percebeu, eu acho, o mundo todo sofreu com isso e nada mais justo do que a gente também está trabalhando para um ajudando ao outro.
Bacana, bacana. Legal, um case aí de mercado financeiro, né? Isso é bacana porque é um mercado bem desafiador, né? Bastante regulado também, né? Não só no Brasil, né? Mas no mundo todo, isso é bacana. E assim, né? Tu entrou aí na New10, uma pergunta assim pra gente começar daí a falar de serverless, né? Não sei se daí tu tem esse contexto, se tu participou disso, mas como é que foi, quando que se decidiu utilizar por serverless, né? Nas soluções, como que foi isso e como que se deu essa escolha aí? A decisão foi tomada antes do meu tempo lá na empresa. A decisão já ocorreu já em 2017, eu entrei em 2018. Mas foi basicamente assim, a inovação era também uma das metas da empresa. A gente queria definir uma nova norma, não somente no aspecto do business, né, de fintech, de tipo, desafiar tudo que os bancos já fazem. Acho que a gente conhece no mundo inteiro. Você quer um empréstimo, você vai esperar, às vezes, mais de um mês para receber o dinheiro que você precisa, né? Mas a gente também queria revolucionar tecnicamente, e os nossos experimentos iniciais foram todos um sucesso, né, por causa também da nossa cultura forte, em DevOps, que sempre foi bem aberta com o envolvimento de todos o setor de engenharia, né, bem unido com relação a isso, ajudou completamente a gente a fazer essa escolha. A gente conseguiu entregar o setup inicial da parte de TI inteira em apenas 9 meses. Então não era uma opção gastar tempo com serviços ou recursos que, na maioria dos casos, se tornaram obsoletos com serverless. Então, a gente investiu muito na ideia de gastar mais tempo agregando valor e menos tempo mantendo um serviço no ar, por exemplo, cuidando de infra. No nosso contexto, principalmente, isso provou ser bastante lucrativo. E em termos de requerimento, lembrando bem, não havia nada, nenhum empecilho que chamasse atenção, né? A gente também pesquisou bastante o que é que a gente precisava entregar e o que é que tinha à nossa disposição, mas a gente também sabia que não seria uma jornada fácil, né? E, de fato, foi bem desafiadora. Mas, no final, a gente aprendeu bastante e a gente não tem arrependimento nenhum. E, hoje em dia, acho que até para projeto pessoal, minha primeira escolha é serverless, pela praticidade e tudo. Também ajuda, né? O conhecimento que eu já tenho adquirido ao longo dos anos, mas, hoje em dia, eu não abro mão. Legal, cara, e é massa ouvir isso, né, de ti aí, né, de como foi essa escolha, né, prezando a questão de ir para o mercado mais rápido também, né, no time to market, né, de criar a solução e tal, né, que eu acho que isso acaba sendo muito importante nos tempos de hoje, e até por isso que muitas vezes é difícil, né, quando tu vai procurar uma definição de serverless, né. Eu sempre cito, né, um artigo do Jeremy Daly lá, que ele fala Stop Calling Everything Serverless, que ele traz depois uma definição, né, que é mais no sentido de que, pô, serverless ele é mais do que só uma escolha técnica, né, tipo, ele toca a estratégia toda, né, e foi mais ou menos isso que tu falou, né, pô, a estratégia era ir rápido pro mercado, inovar, não se deu só por uma escolha técnica, né? Tinha todo o contexto também que fez com que serverless fosse uma escolha, né? Isso é muito legal, né? Com certeza. E você tem que sempre medir, né? Porque é exatamente o que você falou, não é uma escolha só apenas técnica, tem muitas implicações. Até o fato de você conseguir pessoal, né, para o setor de engenharia. Isso pode ser um desafio também, porque principalmente na época que a gente começou, não havia tanta experiência em serverless, né? A Lambda não tinha tantos anos ainda que tinha sido anunciado, e os outros providers ainda estavam, né, a passos de bebezinho mesmo, há 4 anos atrás. Então, realmente, a única opção era a Lambda, e aí você tem que pesar bem se todas as implicações, né, daquela escolha, você está pronto para aceitar. Então, tem muito gerenciamento de risco numa decisão como essa. E aí, seguindo aqui, né, uma outra pergunta que quero te fazer aqui, e talvez até eu já saiba a resposta, mas vou fazer de qualquer forma, pelo que tu já explicou, que é com relação à decisão para a criação de nova aplicação ou de feature, né, isso para vocês é serverless first ou tem algum outro tipo de regra, né, para definição disso? Então, a regra é serverless first. Então, aproveitando também tudo que a gente já tem, né? A gente, por exemplo, a gente já está há 4 anos trabalhando com serverless. Então, a gente já tem um ecossistema muito robusto com relação a isso. Tem muita ferramenta, tem muita infra já pronta para ser usada, tem muita documentação, muitas boas práticas. Então, fica muito mais fácil adotar o serverless, no nosso caso. E quando eu falo serverless aqui, eu me refiro principalmente a lambdas, porque acho que a maioria das coisas que a gente usa realmente são serverless, a gente não tem nada que a gente precisa manter, a não ser os containers. Os containers são as únicas coisas que a gente tem que rodam 100% do tempo, não é como o Execution Model, não é como
das lambdas, mas na maioria dos casos a gente resolve tudo com lambda. Só que caso não seja a ferramenta ideal, né, a gente sabe que tem muitas coisas que o serverless lambda não resolve, ou qualquer outro modelo de função nas nuvens, muita coisa não é resolvida. Então a gente olha para outras soluções também, mas até agora a gente não teve nada que a gente não conseguiu resolver com a combinação de ou lambda ou container. E os nossos containers estão todos rodando no Fargate também. E a gente já teve vários exemplos disso. Teve um dos serviços, o sistema de pagamentos da gente, a gente começou com lambda, só que a base de dados era relacional. E no início a gente teve muito desafio por conta que as lambdas precisavam estar dentro da VPC. E na época a gente não tinha o suporte que a gente tem a VPC hoje em dia, né? O Cold Start com a VPC a gente chegou a bater 15 segundos de Cold Start. Raramente a gente tinha Cold Start, mas 15 segundos é inaceitável. Nenhum cliente na vida vai esperar 15 segundos para uma requisição. Então era inaceitável para a gente. Então esse projeto foi migrado para o Fargate naquela época mesmo. E outros casos são... A gente ainda tem muito conteúdo em Java dentro da empresa. E também há 4 anos atrás, Java não estava pronto para as lambdas, entendeu? Porque o Cold Start era um problema, a comunidade, os frameworks realmente não estavam prontos para serem executados nesse modelo, entendeu? Então, para a gente era muito mais fácil, como a gente já tinha o time que dominava essa linguagem, era mais fácil manter isso e escolher uma opção que funcionasse para eles do que o contrário, entendeu? Eles mudarem, por exemplo, a linguagem de programação só para entregar uma solução em server. Isso não fazia sentido pra gente, entendeu? A gente também está sempre atento, né, às mudanças. Muitas das escolhas que a gente fez foi, por exemplo, a gente é 100% AWS na maioria das nossas soluções back-end. Então tem muitas limitações, né? Você quer usar um serviço da AWS, mas tem uma limitação lá que você não pode executar o que você quer. Mas de repente, ano que vem, a AWS entrega a funcionalidade que você esperava. Então, de repente, pode ser que a partir daquele momento você já possa adotar. Mas, de novo, tem que ter um gerenciamento de risco e estar atento ao mercado também para saber o que é que vale a pena, o que é que não vale, entendeu? E como a gente está desde 2018, né, 100% serverless, os próprios times já preferem utilizar essa solução, entendeu? Então, a gente já não precisa mais... Já. Exato, não precisa persuadir ninguém, não precisa tentar, esse aqui é o caminho. Todo mundo já sabe o caminho, entendeu? Então, fica muito mais fácil de chegar lá. Legal. E tu até comentou na questão dos containers e tal, e que está rodando em Fargate, né? A AWS até vende isso como um serviço serverless também, né? Apesar de ter um pouco de polêmica, né, com relação a isso, mas pelo menos está também na linha de um serviço gerenciado, onde também, né, essa preocupação em manter a infraestrutura já é bem menor, né? É mais tranquilo. Uhum. Dá um overview aí pra gente o que vocês utilizam lá de tecnologia, de linguagem de programação, serviços da AWS, fala um pouquinho desse ecossistema aí pra gente ver o que vocês têm. Dá um contexto melhor também pra galera que tá ouvindo. Eu vou começar bem de cima e a gente vai reduzindo isso até chegar no ponto-chave. Então, em termos de recursos técnicos, a gente está rodando hoje, a gente tem na nossa API, a gente tem aproximadamente 200 endpoints, rodando com umas 20 milhões de requisições mensais. São ao todo, hoje em produção, são pouco mais de 520 lambdas rodando, com 32 milhões também execuções nessas lambdas. A gente tem 35 containers rodando no Fargate. A gente trabalha com um GraphQL Layer, que na verdade é a interface entre o front-end e o back-end, que roda também no Fargate. Para a comunicação entre os serviços, a gente usa o SQS combinado com SNS. Né? A gente tem o quê? Acho que no total a gente está rodando umas 100 filas hoje, e são aproximadamente 400 a 500 mil eventos que estão rodando dentro dessas filas mensalmente. A persistência é sempre DynamoDB S3 ou RDS, né, relacional, que no nosso caso é 100% Postgres até o momento. E isso tudo é gerado por volta de 50 microserviços que a gente tem rodando, e cada um deles tem responsabilidade única, né? E no caso dos microserviços 100% serverless, que rodam com as lambdas, tipicamente cada lambda é mapeada para uma responsabilidade bem única e bem pequena, no caso. Vamos supor, se você expõe o seu serviço, expõe uma API HTTP, cada endpoint e método é mapeado para uma lambda. Então, se você tem um GET no endpoint, é uma lambda. Se você tem um POST no mesmo endpoint, já é uma outra lambda, entendeu? Então, é bem granular a forma como a gente separa isso, o que facilita bastante para a gente também. E eles são agrupados em 5 domínios de negócio. São 5 business domains. Se a gente olhar pelo aspecto mais de DDD, a gente tem essa separação toda, tem um bounded context, facilita também, né, na hora da gente arquitetar um pouco a evolução da nossa stack. Em termos de linguagem, a gente tem muito JavaScript com TypeScript.
Tem Python, tem Java, tem Go também. Apesar de Go, a gente não tem nada rodando em produção. Com Go é tudo projeto interno mesmo. E pouco mais de 2 anos atrás, a gente tomou a decisão de adotar TypeScript como uma linguagem padrão da empresa. Era o que mais o setor de engenharia dominava. E fazia muito sentido porque casava muito bem com o nosso modelo serverless, entendeu? E o tooling, com as ferramentas, tudo que eu falei, evoluiu com muito mais velocidade na parte de JavaScript do que na parte de Java, né? Até porque a gente se apoiou muito na comunidade. E a comunidade serverless em JavaScript também não se compara com a comunidade de Java hoje em dia. Com relação aos serviços da AWS, a gente usa muito, como eu falei, é 100% serverless, então, e é 100% AWS também. Então, na verdade, qualquer serviço já vai ter pelo menos uma dúzia de serviços sendo usados aí. Então, o serviço que eu falei que é o mais comum, né, que expõe a API e se comunica via eventos, você vai ver o CloudFormation, API Gateway, a própria Lambda, né, o SNS, SQS que eu mencionei. A gente tem o Secrets Manager, que é o que cuida dos nossos segredos, que servem os segredos para nossas Lambdas. Tem o DynamoDB, S3, CloudWatch, X-Ray e Cognito. Acho que isso está presente no serviço padrão dentro da New Template. Como eu falei, a camada de persistência é sempre DynamoDB. Nesses últimos 12 meses, a gente investiu muito em Single Table Design. Então, para a gente ficou muito fácil executar qualquer desafio no próprio DynamoDB, porque no início a gente tinha muito... É difícil um pouco sair daquele mindset, né, do relacional para o NoSQL. E se falando de DynamoDB, porque é um NoSQL database, obviamente, mas ele era muito mais focado em um Key Value Store do que, na verdade, um banco de dados que você conseguia indexar tudo. Então, você tem que realmente aprender como a ferramenta funciona. Senão, você vai encontrar diversos limites ao trabalhar com DynamoDB. Então, você tem que realmente conhecer. E a gente usa o Serverless Framework, é o padrão para orquestrar nossas lambdas, junto com o Terraform. A gente não deixa o CloudFormation cuidar nunca da persistência. A gente teve problemas de limitação no CloudFormation, a gente já teve que destruir a stack, a gente já teve que migrar a stack. E se você tem um banco de dados lá, isso pode ser um tiro no pé, entendeu? Porque migrar esse banco de dados vai ser um pesadelo. Então, a gente sempre deixou o Terraform cuidar da parte de persistência. Então, se você tem o S3, o DynamoDB ou qualquer outra camada dessas, sempre definido pelo Terraform, nunca pelo CloudFormation, justamente pela essa experiência que a gente teve. Como a gente trabalha com essas duas ferramentas principais, né, o Terraform e o Serverless, a gente criou praticamente muita coisa in-house. Acho que a maior parte das coisas que a gente usa, a gente construiu dentro da própria New Tem. São diversos módulos para o Terraform para cuidar da infra. Então, às vezes, você precisa, por exemplo, seu serviço precisa do API Gateway. Você não precisa definir como o API Gateway precisa parecer, entendeu? Isso já vem do módulo. Claro que se você precisar desviar do padrão, aí sim, você pode configurar alguma coisa aqui e ali. Mas fora isso, já vem tudo pronto para você usar. Inclusive, a gente tem um próprio framework para as lambdas, que é muito parecido, é um framework de JavaScript, que é muito parecido com o Koa e um pouco do Express também, para quem é o pessoal de Node.js, deve conhecer bem esses dois. E a gente tem um acervo de middlewares que resolve todas as necessidades. Então, se a API serve JSON, a gente tem muitos middlewares para cuidar disso, se serve arquivos. Então, para tudo, a maioria das coisas a gente já tem pronto. Por isso que eu falei também que os próprios times preferem utilizar isso, porque às vezes com pequenos comandos, você já consegue definir um serviço que você cuida mais da parte da lógica, né, do negócio do que ficar cuidando da infra. Ou até lembrando, coloquei a role, IAM policy, essas coisas todas, né, que é muito fácil de você cometer erro. Então, isso já vem tudo pré-definido para você. Já vai direto ao ponto, né? Vai direto ao que importa, né? E no final das contas, para a empresa também, isso é também o que mais importa no final das contas, né? Empresas que não faz tecnologia, né? Que usa a tecnologia como um meio, né? Para viabilizar o negócio, né? Tem muita essa preocupação, né? Então isso é legal, né? Muito massa, assim, o overview. Já foi saindo várias dicas aí no meio do caminho, inclusive, né? E de separar a Terraform com o Serverless Framework ali, né? Para gerar o CloudFormation. Bacana, isso daí é dicas super ricas mesmo, né? Muito massa. E legal. E assim, tu até comentou, né? Passou por cima disso, né? Acho que até pela característica da empresa, né? Ser mais nova também,
talvez não tenha tantos legados, mas vou te perguntar também, de qualquer forma, né? Vocês têm alguma realidade assim, que tem um serviço legado, ou até mesmo, né, tipo um banco de dados relacional, que nem comentou, ou até mesmo um serviço externo que às vezes vocês precisam consumir, que às vezes pode estar sujeito, né, à escala, né, do serverless. Vocês têm situações assim, e que abordagens vocês também usam aí para proteger, né, esses serviços, caso existam? Em parte, assim, hoje em dia a gente não sofre muito com isso, porque a gente já conseguiu migrar a maioria das nossas aplicações legadas. Mas a principal aplicação legada aqui era basicamente um monolítico, né, que rodava em container, e toda a interação dos microserviços com esse monolítico era via API. E quando a demanda aumentava, as regras de autoscale do Fargate nunca deixou a gente na mão, então, com os load balancers, então a gente conseguia distribuir isso bem. Mas já teve casos da gente perceber que a gente tinha que segurar a mão um pouco para certos recursos aguentarem a demanda. Então a gente teve um sistema de pagamentos que a gente usa um fornecedor, né, externo. Esse fornecedor é bem sensível, no sentido de, se você fizer muitas requisições, ele não aguenta. Então a gente tem que dedicar um worker lá que roda no container, porque esse worker tem que garantir que nunca haja muitas requisições a esse fornecedor externo, entendeu? Então ele às vezes guarda as coisas na fila justamente para manter uma cadência pré-definida das requisições, senão pode explodir. Mas eu acho que é basicamente essa nossa experiência com os legados. Felizmente, a gente, né, como eu falei, a gente conseguiu desde o início usar a AWS e o Fargate, então a gente sempre teve essa cobertura do autoscaling groups, etc. Então isso pra gente nunca foi muito uma preocupação, não. Bacana. Legal. E assim, em termos de observabilidade, tu até comentou ali, né, CloudWatch, já quando tu fez o overview, né, então acredito que vai bem nessa linha, assim, mas como é que vocês lidam com isso, as dificuldades, né, de fazer observabilidade aí quando a gente tem, né, tu falou aí de 200 endpoints, como é que vocês fazem hoje, né, em termos de tecnologia e práticas também? A forma como a gente organiza o serviço ajuda bastante, porque um serviço, por exemplo, ele pode ser composto de 30 lambdas, é muito comum você encontrar um serviço que tem 30 lambdas. E aí a gente tem padrões de nomenclatura, de tags, para os recursos, né, as lambdas, os log groups, o API gateway, etc., que ajudam na hora de agregar essas informações. E o login também de cada serviço é bem robusto. Bastante detalhado também. Sempre a gente tem os identificadores-chave, né, para correlacionar os logs entre diversas aplicações de domínio. Então, se você recebe uma requisição no domínio A, você consegue seguir a corrente de requisições até o fim da resposta. Que pode ser uma resposta para um cliente, né, que é o end user, ou para um próprio serviço interno da Nutanix. E os logs, eles vão do CloudWatch. A gente tem um serviço que captura tudo e faz uma obfuscação também, né, dados sensíveis, etc., e manda tudo pro Datadog. E o Datadog é o principal, para a gente entender o que está errado. A gente tem as dashboards, a gente tem os monitores lá, e todos os logs estão sendo agregados lá no Datadog. Então é possível, você pode filtrar por serviço, você pode filtrar por domínio, pode inclusive ter a granularidade de filtrar por um componente, que no nosso caso é uma função lambda. Então você pode saber o que está acontecendo isoladamente naquela função ali. Para reporting a gente usa o center, os erros todos vão para o center, e todos os serviços estão conectados no PagerDuty, através do Datadog. Então a gente recebe os alertas, se tiver, vamos supor, ocorreram 10 erros num determinado intervalo, e a gente colocou essa regrinha lá, então o time responsável, né, a pessoa que está daquele time ali, que está de plantão, vai provavelmente receber a notificação, rolou esses erros aí, dá uma olhada lá para ver o que está acontecendo. Então, isso está tudo muito conectado. E os serviços são todos instrumentados também com X-Ray, tanto os containers quanto as lambdas. É possível você saber, por exemplo, como estão os cold starts, e a gente está sempre monitorando para entender realmente o que é que a gente precisa melhorar. Quanto a operação ao DynamoDB ou S3 está levando, entendeu? A gente precisa entender o bottleneck, de repente um serviço está demorando 800 milissegundos para responder, a gente quer saber, basta olhar no X-Ray lá e você vai entender onde está sendo o tempo perdido, entendeu? Então isso pra gente é muito bom. Mas assim, eu confesso que
a gente não chegou nesse setup de primeira. Demorou bastante tempo pra gente chegar lá. E no início foi bem desafiador, porque todos esses fornecedores que eu mencionei, né, o Datadog e o restante, a maioria deles não eram muito prontos para o modelo de execução Lambda. Então você tinha aqueles agentes da New Relic, do Datadog, nada disso funciona com Lambda. E na época que a gente começou, não tinha uma opção para executar com Lambda. Então a gente teve que meter na mão e executando da nossa forma mesmo. Mas hoje em dia, a própria New Relic, Datadog, tem a Lumigo, que está crescendo bastante também. E é muito bom, já testei também. Os caras são muito massa. O mercado está focando muito em serverless ultimamente, principalmente nessa parte de observabilidade. E atender uma demanda que está aumentando, né? Todo mundo falando de serverless, cada dia mais, os outros providers também, tanto a Microsoft, o Google, estão evoluindo muito, né? Porque ninguém quer ficar para trás da AWS também. Então é uma demanda que está aumentando e eu acho que só está no começo. Não, legal. E realmente, né? E até aí pegando no caso da AWS, né? Eles vêm fazendo esforço e para que seja cada vez mais tranquilo, né? Fazer essa conexão, né? Desses softwares terceiros, né, para pegar esses dados, então aí acaba não influenciando, porque como tu comentou, né, tipo, botar um agente num Lambda e tal, o teu cold start já, que às vezes já não era bacana, ia lá nas alturas, né, e aí fazendo, né, direto na infraestrutura agora, como no caso da AWS, que eu conheço mais, já tem, né, acredito que os demais também devem ter modelos parecidos, né, já dá para conectar ali, já puxar essas métricas e já fazer o tracing disso tudo, né, já conectar, né, tipo, Lambda que chamou um DynamoDB, que disparou uma trigger do stream, e, enfim, já até faz isso visualmente, né, para ti, né, o que é bem legal, né, facilita muito o troubleshooting, né. Com certeza, e a forma como estão evoluindo, o Datadog é o que a gente mais usa. O Datadog para olhar os logs e o X-Ray quando a gente quer ir mais a fundo no que está acontecendo dentro das requisições. Mas o próprio Datadog, eles evoluíram de uma forma absurda nos últimos anos, né? Também receberam investimentos imensos, mas só mostra que o pessoal está ali para trabalhar com serverless hoje em dia, entendeu? Até porque senão nenhuma dessas empresas estaria investindo. Ninguém vai investir em algo que ninguém quer usar. Mas, pra gente, hoje em dia, é muito melhor, porque a gente também consegue eliminar, né, coisas que a gente mantém dentro de casa, a gente não precisa mais manter, porque está sendo entregue agora tanto pela AWS, ou Datadog, ou outro provedor. Então, pra gente facilita muito. Então, a gente tem que sempre ficar atento, porque às vezes a gente pode economizar milhares de euros mensalmente, justamente porque a gente não precisa mais manter algo que a gente mantém dentro de casa, entendeu? Então, pra gente é valioso demais isso tudo. Sempre com aquele alerta, né? Será que não estou reinventando a roda, não tem algo que eu já possa utilizar, né? Então, otimizar o tempo, né? E tempo o dinheiro, no final das contas. Né? Legal. Com certeza. Que hoje, né, não precisa, né, fazer nenhum trabalho de convencimento para a galera trabalhar com serverless, isso já está muito na cultura, mas já foi um desafio em dado momento isso, e como é que é também, muitas vezes, para trazer o pessoal de mercado, né, precisamos contratar gente nova e nem sempre tu vai trazer pessoas que já conheçam de serverless. Como é que é essa entrada? É um desafio? A curva de aprendizado é boa? Como é que é isso hoje para vocês? Então, no início, a nossa experiência era praticamente nula. A gente não tinha, o time realmente não tinha experiência com serverless rodando, por exemplo, Lambda, né, que era o nosso foco, rodando em produção. Todo mundo entrou lá muito cru. Eu, por exemplo, quando eu entrei em 2018, os times de engenharia rodavam umas 20 Lambdas em produção, que é bem diferente das 520 que a gente tem hoje. Mas ainda assim, o uso era muito simples e o setup não tinha padronização nenhuma. Então você pegava um serviço Lambda, estava feito de uma forma, você ia para outro serviço, era completamente diferente, como se, inclusive, empresas distintas estivessem trabalhando naquilo. Então a gente parou, não, a gente precisa ajeitar a nossa casa, né? A gente precisa colocar as coisas em ordem, senão a gente não vai evoluir muito. Então, um pouco depois disso, o time que eu estava, a gente pegou um dos maiores projetos, né? Que é aquele monolítico que eu mencionei, que a gente, na verdade, a ideia era se desfazer dele, né? Porque, assim, ele foi o que salvou a gente no início, né? Acho que quando você está falando de startup, sabe a empresa está começando, só precisa entregar, então você pega tudo, fazer e entregar. Então você não vai ficar pensando, como é que eu vou definir essa lambda aqui, essa lambda ali? Não, jogou tudo nesse container, fez tudo nesse monolítico e botou no mercado e a gente alcançou o market fit. Então, graças a esse monolítico, essa parte inicial foi possível, entendeu? Mas a gente sabe das desvantagens.
Um ano depois já estava difícil a gente introduzir mudanças nesse serviço, inclusive vários times trabalhando lá nesse mesmo monolítico também, então muitas desvantagens para a gente. Então, nesse momento, a parada realmente ficou séria com relação a serverless dentro da empresa. A gente falou, não, vamos juntar isso aqui, vamos pro quadro, vamos desenhar isso. E a gente dedicou muito tempo para arquitetar qual seria a nossa visão daquele serviço transformado em serverless e quais seriam os serviços resultantes. Então a gente demorou bastante tempo para fazer isso, mas valeu a pena, porque a gente fez muito teste, teve muito treinamento também. A empresa investiu bastante, não só com o treinamento, mas as conferências, né, os eventos. Então isso com certeza ajudou o time a alcançar aqueles desafios. E hoje em dia a gente também tem as comunidades de prática, né, que focam muito em compartilhar conhecimento, disseminação de padrões e boas práticas, e isso ajuda bastante. E eu tenho muito orgulho do time. O setup atual é tão maduro que um engenheiro ou engenheira consegue levantar um projeto do zero rapidamente, entendeu? Não tem muito o que pensar hoje em dia, como eu falei, você se preocupa muito mais com a lógica do negócio do que com todo o resto que está acontecendo. Você esquece daquele resto. Não que você não precise saber, entendeu? É bom, interessante saber. Você tem que ter a noção de segurança, né? Porque esperar que a AWS entregue o serviço seguro para você é pedir demais. Você tem que cuidar do seu também. Mas, no geral, acho que o item mais importante foi motivação e entusiasmo, entendeu? Dos times. Em pegar esse desafio e executar sem olhar para trás. Mas confesso que a gente errou bastante, mas era aquela errando e aprendendo, né? Acho que é assim que a gente evolui mais, errando e aprendendo até chegar onde a gente chegou. Vai iterando, né? Vai iterando, pivota a ideia e vai seguindo, né? E aproveitando que tu falou em desafio, quais foram os principais desafios, assim, que tu pode elencar aí pra gente, né, nessa jornada de serverless aí, pra compartilhar com a galera? Então, acho que adotar o serverless mindset foi desafiador. Que, como eu falei, a experiência do time era muito rodando tudo em containers, tinha experiência com Kubernetes, etc. Mas tudo na premissa de que você tem um processo, a sua disponibilidade 24 horas por dia rodando ali. Entendeu? Então a gente teve que ter uma certa reeducação nesse sentido para o modelo de execução dos serverless, entendeu? Do que você pode fazer, o que não é aconselhável fazer. Então a maioria das ferramentas que a gente tem como garantia, não funciona. A gente deixou de usar muita coisa, porque a SDK, a biblioteca, não rodava com serverless, porque muitas vezes necessita de uma conexão aberta, uma conexão constante, entendeu? E nada disso você consegue com Lambda. Ainda hoje é muito comum encontrar certas ferramentas que às vezes são interessantes para usar, mas que você não consegue usar porque vai afetar muito o seu cold start, ou vai afetar a memória da sua Lambda, do seu processo. E acaba não valendo a pena. A nível pessoal, a trabalhar com Lambdas a fundo, você tocou num assunto chave, mas você falou sobre reinventar a roda, e era exatamente o sentimento, porque muitas vezes a gente se perguntava qual era o valor real que a gente estava agregando. O que a gente estava construindo para Lambda eram as coisas que já existiam para containers, por exemplo. A gente criou um framework para Lambda, que é muito parecido com o Koa e com o Express, mas a gente não podia usar o Koa ou o Express, porque eles eram muito grandes para Lambda, entendeu? Então, isso dava aquela sensação de redundância, como você falou, de reinventar a roda, sabe? Então, às vezes, eu notava que rolava um pouco de desmotivação nesse sentido, mas era bom, porque como o time estava muito unido, então estava sempre um puxando o outro para frente. Não, vamos lá, a gente vai conseguir executar isso, a gente vai chegar lá. Até os serviços da AWS não são 100% prontos para Lambda. É até meio chato falar isso, porque você imagina que como a Lambda é do próprio provedor, todo o resto vai casar bem. Mas não é o caso. Então, a gente teve, como eu falei, o CloudFormation foi um problema para a gente. A Parameter Store foi um problema, porque na época não existia o Secret Manager. Então, para guardar segredo, só existia o Parameter Store. Mas as limitações, a gente atingiu os limites muito rápido. Então, a gente teve que fazer imensas gambiarras para cachear tudo da melhor forma possível, né? E você sabe, caching nas lambdas é um processo complicado. Mas mesmo assim, a gente fez as gambiarras até que recentemente a gente conseguiu migrar tudo para o Secrets Manager, que ainda assim, não é uma gambiarra, mas a gente teve que mudar um pouco a solução, porque só o Secrets Manager não era suficiente para a gente. E a gente teve outros desafios também. Por exemplo, no início, o serviço se comunicava por eventos, mas era usando Kinesis, não era o setup atual que a gente tem com SQS SNS. E pouco mais de um ano, a gente atingiu diversos limites do Kinesis, que deixou o uso bem proibitivo para a gente. Então a gente teve que voltar para o quadro para desenhar definir uma solução melhor. Mas, assim,
sendo bem claro, não é para colocar também culpa na AWS. A AWS não tem culpa de nada disso. Eu acho que cabe muito em quem está executando e entender realmente aquilo, quais são as limitações, entendeu? Eu acho que isso é uma pesquisa que você muitas vezes tem que fazer de antemão. Você tem que entender bem. Não importa o quão profunda seja a sua pesquisa, na prática você vai sempre encontrar algo que você não conseguiu cobrir, ou de repente alguma parte do serviço que não é muito bem documentada. E eu acho que quem usa esses providers com certeza encontrou algo que não era documentado e você chegou, esse erro aqui, eu não encontrei esse erro em nenhum lugar na internet, que é que eu faço agora. Mas por sorte a gente tem o acesso ao suporte técnico da AWS, então sempre que a gente tem essas dúvidas maiores, assim, que a gente não consegue encontrar resposta em nenhum canto da internet, a gente sempre recorre ao pessoal lá para dar uma salvada na gente. A gente teve uma situação no time de pesquisa da Cena que a gente deu uma topada com custo usando o QLDB, né, que é aquele banco de dados Ledger, né, que a AWS tem, e tinha umas partes que não estavam assim documentadas e tal. A gente fez um teste de carga lá, porque a gente queria garantir a escala dele, a gente deu uma topada em custo porque descobriu uns negócios que não estavam documentados. Aí depois a gente aprendeu a lição e o pessoal até compartilhou esse aprendizado também para contribuir aí com a comunidade, porque acontece. Não é comum, mas acontece muito, né, aquele meme. Mas legal. Muito bom. E acho que o mindset mesmo pega bastante, né? Tu falou até um pouco mais cedo ali também sobre o DynamoDB, trabalhar com single table e tal. Acho que esse é um negócio também que pega bastante. Mais recentemente lá no time também, o pessoal entrou bastante nesse tema, o pessoal até compartilhou. Até vou ver se eu acho os links também, depois eu coloco na descrição do podcast para a galera assistir, que eu acho que esse é um tema bastante importante também e que mexe bastante nessa questão do mindset, né? E assim, para a gente já encaminhando aqui para o final do nosso papo, tá muito massa, mas assim, em termos de resultado, né? Vocês hoje estão satisfeitos aí com o resultado do serverless? Ele tem entregue aí o resultado esperado, né? Que foi concebido lá, o que era a intenção lá no começo? Sim, conseguiu. Tudo que a gente desejava alcançar, a gente conseguiu alcançar, o que, na verdade, tem aquele sentimento, né, de missão cumprida, que é muito bom. E ao longo dos anos também a gente conseguiu aprimorar bastante. Mas vale ressaltar que o nosso negócio não requer que a gente tenha 20 milissegundos de resposta, por exemplo. A gente fornece empréstimo para pequenas e médias empresas. Então, não há empresa suficiente na Holanda para fazer com que a gente tenha milhares de requisições por segundo, por exemplo. Nosso objetivo é manter principalmente as chamadas que batem, né, no GraphQL, que é a interface entre o nosso front-end e o back-end. Então, é justamente a latência que é percebida pelos nossos clientes, principalmente. Só que para o GraphQL ter esse tempo de resposta por volta de 1 segundo, significa que todos os outros microserviços precisam ser bem mais rápidos que isso, né? Porque o GraphQL, por exemplo, ele combina várias requisições em uma só, então pode ter muita coisa executando em cadeia. Precisa garantir isso. Então, o tempo médio de resposta de um serviço com o Cold Start é por volta de 800 milissegundos, isso já incluindo o Cold Start. O que pra gente é muito bom, porque sem um Cold Start, está sempre abaixo de 500 milissegundos, e as mais importantes dela, né, aquelas que os clientes entram no site e na verdade já batem todas nessas APIs, elas estão sempre na casa abaixo dos 100 milissegundos. E a gente também tem vários mecanismos de caching para garantir que a gente não passe disso. E a gente criou nosso próprio sistema para deixar as lambdas sempre quentinhas também, né, para ninguém passar frio. Então, elas estão sempre lá rodando, e para a gente se provou não só mais lucrativo, mas mais benéfico do que ter o concurrency lá da própria AWS, né? Porque eles podem fornecer isso, que já deixa as lambdas lá quentinhas. Mas a gente percebeu que o startup da nossa lambda tem muitas operações, a gente precisa criar uma conexão com o Cognito, né, para ter a autenticação entre os serviços. A gente precisa pegar segredos, né, para se comunicar internamente, etc. E isso não é possível com o setup da Lambda. Então a gente deixa quentinha e a gente já deixa cacheado tudo o que precisa. Então na hora que o request bate, a Lambda dá ponto de bala. Então não tem muito overhead em cima disso, entendeu? E a única vez que a gente teve sérios problemas com tráfego, que na verdade a gente caiu, né? Não teve pra onde correr, foi quando a gente atingiu o limite do Parameter Store. Porque, como eu falei, os segredos estavam todos lá.
E a gente atingiu o limite e significava que as lambdas não poderiam pegar mais segredos, porque aconteceu em um lado e afetou alguns outros serviços também, não todos, mas alguns. E um desses serviços era o responsável por autenticação. Então, a parte de autenticação caiu, todo o resto caiu, mas a gente conseguiu recuperar rápido, a gente conseguiu introduzir aumentou os limites, introduziu o caching, e aí acho que ano passado agora foi quando a gente resolveu esse problema de uma vez por todas. Então acho que a gente não vai ter mais problema de limitações com relação aos segredos, até porque a base de dados desses segredos agora é o DynamoDB, que é praticamente infinitamente escalável, né, nesse sentido. Então pra gente, pelo menos a gente consegue dormir em paz agora. Então, mas só para sumarizar, a gente tem espaço para melhorar a performance. Eu acho que sempre tem espaço para melhora. Mas no nosso caso, o uso da Lambda não é um fator limitante ou agravante nisso, entendeu? Legal. Para a gente poder fechar a nossa conversa aí, gosto, né, também, como de praxe, pedir para dar umas dicas, apesar de que ao longo desse bate-papo todo tu já foi dando várias dicas aí, bem ricas. Mas o que tu pode dar assim, de dica para quem está ouvindo aí, que quer implantar, né, serverless na empresa, né, quer começar a criar as primeiras soluções? O que tu traz assim, de dica direta aí para a galera? Eu acho que no final do dia, a gente, né, engenheiros e engenheiras no geral, a gente está aqui para resolver problemas e agregar valor. Então é interessante pensar onde é que o serverless pode ser benéfico, entendeu? De repente melhora a produtividade do time ou resolve um problema de negócio. Tem inúmeras opções, né? E é essencial também entender bem os requerimentos, porque tem coisas que o serverless brilha muito, mas tem coisas que nem tanto. Não que seja impossível, mas é sempre bom ter isso em mente antes de começar, né? E também não adianta já querendo entregar uma solução, por exemplo, como a que eu descrevi aqui. A gente não começou já com essa solução, demoraram muitos anos. Então foca no MVP, foca naquela mentalidade que a gente aprende desde cedo, né? Foca no MVP e vai iterando sempre. Como eu falei, o serverless brilha em algumas áreas. E um exemplo é, se tiver um processo, né, que seja responsável por executar jobs em determinados intervalos. A Lambda pode ser um exemplo perfeito para executar isso aqui. Você pode colocar tudo configuradinho lá no Paulo Active e vai funcionar. E potencialmente pode diminuir a complexidade e custo, né? Mas depende muito do contexto de cada empresa. E para começar, eu aconselho muito projetos para uso interno da empresa, né, que não são expostos ao cliente. Porque você consegue validar a ideia junto com o time, né, e aprender junto e tal. E você não tem muita pressão, porque é a parte que você pode errar de uma forma mais tranquila, né? Claro que depende do projeto interno. Se é um projeto interno que é payroll dos funcionários, talvez não. Mas tem muito projeto interno que dá para fazer isso sem muita pressão, entendeu? E para funções especificamente, acho que a escolha da linguagem de programação, o provider, o framework, tudo isso vai ter um impacto, entendeu? Então, não adianta você usar uma linguagem que o time não está confortável, pode ser um tiro no pé, mas também não adianta você tentar executar uma linguagem que o time domina, só que não tem uma comunidade no mundo serverless, entendeu? Então na verdade você vai ter que andar sozinho. Pode ser uma opção, pode ser um risco que a empresa quer correr, entendeu? Mas é isso, acho que no final é muito gerenciamento de risco, baseado no contexto do time. E mesmo se você usar um provider como a AWS ou Azure, não subestime segurança. Não espere que o provider vá garantir segurança para você. Eles fazem muito. É muito melhor, muito mais seguro você ter uma Lambda rodando do que você levantar um container lá na DigitalOcean, por exemplo. A Amazon já entrega certas garantias para você, mas mesmo assim não te isenta de nada em questão de segurança, entendeu? Tem muita coisa que pode dar errado e tá bom estar atento a isso. E para quem, infelizmente, não, por N motivo, né, de repente não tem a oportunidade de executar um projeto desse dentro da empresa, meu conselho é tocar um projeto pessoal, né? Claro que dentro das possibilidades de tempo e de abertura, né, de cada um. Não tem só os famosos, né, como os que eu já mencionei, mas tem muitos players menores hoje em dia que estão tomando muito conta do mercado. Tem o Vercel, tem o Netlify, todos esses fornecem opções serverless que muitas vezes para a barreira, né, aquela curva de aprendizado inicial é muito menor, porque, por exemplo, o Vercel é a empresa que eu pago muito pau, porque os caras, com um comando, você tem um serviço rodando lá na nuvem, com CDN, com tudo garantido para você. Então, pode ser uma opção também. Independente do provider, não esquece de definir alerta de custo, porque
pode dar errado, e pode dar muito errado, entendeu? Porque no final do mês a conta pode vir pesada, porque assim, é infinitamente escalável. Então, se você usar um Lambda e DynamoDB um S3, não pode ser o DDoS que for, não vai cair simplesmente. A sua conta vai chegar muito cara antes de a AWS entrar em contato com você, entendeu? Você já vai ter tido esse prejuízo. Mas acho que a dica mais prática que eu posso dar é assim, não ande sozinho. Já tem muitos projetos com dezenas de exemplos por aí, entendeu? Então pode ser uma fonte de aprendizado muito boa. Tem um projeto que, para mim, é um dos melhores projetos que eu já encontrei no GitHub, que é o Real World. É basicamente uma aplicação, a mesma aplicação, desenvolvida com diversos backends e frontends. Então, a spec da aplicação é a mesma. Então, tem versões lá que é Vue, que é React, com Angular e tal. E o backend acho que tem com todas as linguagens de programação possíveis. Tem com Lambda, tem a base de dados usando DynamoDB, tem com Golang, tem com Java, então tem tudo. Então você chega lá nesse projeto, você consegue aprender muita coisa, não só serverless, mas de repente a curiosidade é de pegar uma outra linguagem de programação. Esse para mim é o melhor projeto para aprender. E até o próprio, eu sou meio suspeito para falar isso, porque é o framework que eu uso, mas o próprio serverless, eles têm bastante exemplos também, entendeu? E exemplos que de repente tem uma relação maior, né, com as pessoas, porque são exemplos reais. De repente lá tem um exemplo usando um Express, tem um exemplo usando um framework para Golang, por exemplo. Então você consegue, né, sair daquela meio que zona de conforto, mas ainda assim está perto de casa o suficiente que você não se sente, né, amedrontado ou intimidado, né, pela quantidade de coisas, porque assim, o mundo server é imenso, mas assim, foca no seu ali, começa pequeno e vai evoluindo até chegar no nível bem maior. Legal. E tu falou, fez aí citação de alguns provedores e até desse GitHub aí também. Depois eu vou pegar aí com o Ricardo esses links aí para deixar também aqui na descrição do podcast para vocês poderem acessar aí e serem felizes aí com essas dicas aí bacanas. Legal, Ricardo, muito obrigado, né, por esse papo, né, a gente está encerrando aqui, infelizmente a gente tem que fechar sempre os papos, né, para ficar dentro do tempo legal para a galera ouvir, né, mas se desse a gente poderia ficar conversando bem mais aqui, quem sabe rola parte 2 aí dessas conversas, né, você sabe. Com certeza. Então eu queria te agradecer muito aí pelo papo, teu tempo, né, de disponibilidade aí para vir aqui compartilhar com a galera. Obrigado mesmo. Tá? Nada, que isso. Para mim foi uma honra estar aqui com você. Foi um prazer imenso quando eu recebi esse convite. Fiquei muito feliz. E eu espero que a gente se encontre novamente, como você falou. Pode ser uma parte 2 ou de repente em algum evento. Assim, acho que a oportunidade não vai faltar. Então, obrigado mais uma vez e grande abraço. Mano. Legal, e depois vou deixar também o link aí do episódio que foi onde eu descobri o Ricardo, né, que foi um episódio lá com o Ian Choi do Real World Serverless. Vou deixar o link aí também, é um bate-papo em inglês, mas para quem tem aí a possibilidade de ouvir também, né, vou deixar aí também no link da descrição. E é isso aí, gente, obrigado, Ricardo, de novo, e assim a gente encerra aí mais um episódio do Sem Servidor, podcast sobre serverless em português. Até a próxima, valeu! Se você tem alguma sugestão de tema ou querer compartilhar um assunto ou até mesmo indicar alguém, procure Sem Servidor nas redes sociais e mande sua ideia. Se você tem uma empresa e quer ter sua marca atrelada ao Sem Servidor e ajudar a continuarmos esse trabalho, mande um e-mail para evandro@semservidor.com.br e vamos conversar.